A número 4 é o seguinte, eu vou fazer uma, as outras são todas iguais, né? As outras letras. Vou fazer aqui a letra A, tá tipo 1, que tá me dando um R1 igual a 30 ohms, tá? Então ele tá pedindo, tá falando da relação de transformação, né? Enfim, a dica dessa questão é que se a gente observar o transformador em si, deixa eu colocar ele aqui, quer ver? Na tela. Se a gente observar o transformador em si, a gente vai ver que ele tem uma, duas, três, quatro espiras de um lado e duas espiras do outro. Então, a relação de transformação dele, ele tem aqui NP igual a 4 e NS igual a 2, né? Vou fazer assim, não deu errado. NP igual a 4 e NS igual a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e escrever, ó, número 4. O NP igual a 4, NS igual a 2. Com isso, eu tenho a relação de transformação, que é igual a 2, né? NP sobre NS, tá? E eu tenho lá um circuito, ó, com uma tensão, um resistor, né? Que seria um resistor de... como se fosse a resistência interna de uma fonte. Aí eu tenho o transformador. E esse transformador, ele tem um outro resistor aqui, que é o resistor que a gente quer a máxima potência, máxima transferência de potência. Na letra A, esse resistor aqui vale 30 ohms, tá? E aí eu peço para calcular qual a resistência desse resistor para que ele possa ter a máxima transferência de potência, tá? Como que eu faço isso? Tá lá no slide, na fórmula. Quando eu reflito a impedância do secundário para o primário, eu vou multiplicá-lo pela relação de transformação ao quadrado, tá? Como assim? Esse aqui é o Z2, tá? E eu vou retirar o Z2 do secundário e vou levá-lo para o primário, transformando ele em uma outra impedância. Como assim? Ó, deixa eu calcular aqui, ó. A impedância refletida para o primário, ela vai ser igual a... no caso aqui, ó, deixa eu desenhar primeiro, vai ficar mais fácil. Então eu tenho a fonte, eu tenho o meu R1, tá? E eu tenho aqui uma outra impedância que eu trouxe lá do secundário. Quando eu trago ele lá do secundário, o transformador ele não importa mais para mim, relação de transformação, nem nada disso. Então eu pego o resistor que estava aqui e transporto ele para o primário, tá? E aí, esse resistor que ficará no primário, a gente pode chegar, transformar nesse circuito aqui, ó. Então esse aqui é o Z'1, beleza? É o resistor, a impedância do secundário, refletida para o primário. Então esse circuito é equivalente a esse aqui, ó. A única coisa que eu fiz foi o quê? Retirar esse resistor do secundário, tá? E refleti-lo para o primário. Foi isso aí que eu fiz, né? Então, esses dois circuitos são análogos. Por que eu faço isso? Para facilitar o meu cálculo, tá? Então, ó, veja bem. A máxima transferência de potência acontece quando esse resistor refletido tem o mesmo valor do outro resistor, que seria o resistor interno da fonte, que na letra A vale quanto? 30 ohms. Então significa que esse Z'1, ou a impedância do secundário refletida para o primário, também tem que valer 30 ohms, pela lei da máxima transferência de potência. Ok? Por essa lei, o resistor ou a impedância refletida do secundário para o primário tem que ter o mesmo valor do R1. Sabendo disso, basta a gente substituir, ó. Eu sei que o meu Z'1 é 30 e eu tenho também aqui, ó, a minha relação de transformação, tá? Então, ó, eu substituo. O meu Z'1 aqui vale 30. A minha relação é 2, né? Ou seja, 2 ao quadrado vezes a minha impedância do secundário.
E através disso aqui eu consigo encontrar o valor da impedância do secundário, tá? Então, ó, 30 é igual a 4Z impedância do secundário. Significa que a impedância do secundário, para a máxima transferência de potência, é 30 sobre 4. Ou 7,5. Ok? Então, na letra A da prova tipo 1, eu teria que achar uma impedância igual a 7,5. Se você achou a impedância de secundária igual a 7,5, você acertou. Por que lá também eu estava pedindo a corrente? Só que depois eu não considerei a corrente. Eu vou explicar por quê. Porque ninguém conseguiu achar a corrente. Então eu avaliei ela. Quem chegou nessas resistências aqui, eu já dei total. Porque a maioria das pessoas achava o seguinte. Eu falei que aqui teria 12 volts, ó. Ah, se a relação de transformação aqui é de 2 para 1, significa então que aqui teria 6 volts. Errado. Todas as pessoas, a maioria, consideraram isso, mas isso está errado. Por quê? Porque 12 volts é essa tensão aqui, ó. Eu tenho uma queda no resistor e a relação de transformação, ela transforma o que chega no transformador. Então, suponhamos que aqui eu tenho uma queda de 2 volts, por exemplo. Significa que chegaria aqui no transformador 10 volts. Então, aqui não seria 6, seria 5. Se a relação de transformação ela é igual a 2, né? Certo? Mas ninguém considerou isso. Então, para não prejudicar a maioria das pessoas, quem acertou? A impedância refletida do secundário, que deu 7,5, quando o R1 é igual a 30, eu já dei total, tá? Mas suponhamos que eu queira, né, fazer do jeito que eu pedi, que seria calcular a corrente também. Então, veja bem, na letra A, eu acabei de descobrir o quê? Que Z'2 é igual a 7,5 ohms. E o R1 vale 30 ohms. Então, significa que é a mesma coisa se eu apagar o Z2, apaguei o Z2, e refletir essa impedância aqui para o primário, que equivale 30 ohms. Ok? Através disso aqui eu consigo achar a corrente no primário. Lei de Ohm, simples, né? A corrente no primário ela é igual a tensão sobre a resistência total. Então, meu IP vai ser 12 dividido por 60. Isso aqui me dá um IP de 200 miliamperes. Beleza? Essa seria a resposta correta. Corrente do primário, 200 miliamperes. Ok? Aí eu achei a corrente do primário. O que eu faço para achar a corrente secundária? Eu simplesmente multiplico pela minha relação de transformação. Então, o IS é igual a A vezes o IP. Então, o IS vai ser 2 vezes 200 vezes 10 a menos 3, que me dá um IS igual a 400 miliamperes. Certo? Então, as respostas seriam IP 200 miliamperes e IS 400 miliamperes. Ok? E a minha impedância refletida para o primário ela seria 7,5 ohms, de acordo com o R1 igual a 30 ohms. Tá? Para ficar claro, vamos refletir a impedância no caso da letra B, que seria 500 ohms. Vamos lá, apaguei tudo. Para refletir 500 ohms, significa que a impedância do secundário refletida para o primário tem que ser quanto? Igual a R1. Lei da máxima transferência de potência. Então, novamente, eu vou jogar na fórmula. Ó. IA ao quadrado vezes Z2 vai me dar o Z'1. E eu já tenho o Z'1. Ele vale 500. E o meu A vale 2. Então, 4 vezes Z2. Significa que a minha impedância do secundário ela vai ser
125 ohms, refletida para a Z2, né? A impedância do secundário. Então, se eu for desenhar o circuito, ele vai ficar assim, ó. (125 ohms e 500 ohms) para a máxima transferência de potência. Se eu quiser calcular a corrente, aí eu tenho que refletir para o primário. Então, eu vou vir cá, vou apagar isso aqui tudo. Vou desenhar aqui, ó, o meu Z'1, que vale quanto? 500. E vou calcular a corrente, que vai ser I do primário igual a 12 volts, que é a tensão, sobre a resistência total. Tensão é o quê? 12 volts. E a resistência total, 500 mais 500, 1000. Então, o meu IP vai ser igual a 12 miliamperes. No caso do R1 valer 500. E o meu IS nada mais é do que o IP vezes A. Ou seja, 24 miliamperes. Ok? É assim que se faz o número 4.